A única coisa que os gestores de times precisam saber. Tomando por base esse livro aqui, juntando com outros conhecimentos, eu trouxe esse vídeo para te ajudar a ter muito mais clareza de você entender o que você, sendo gestor de times, precisa de verdade entender e dedicar seu tempo. Então, se você quer saber mais sobre isso, fica aqui nesse vídeo e é sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje. Eu sou a Luciana, ou Lu Diniz, fico aqui à frente da Wonderflow e aqui a gente fala muito sobre marketing, sobre produtividade, desenvolvimento pessoal, gestão de negócios, vendas. Então, esse é o canal certo para você aproveitar e se inscrever se você não se inscreveu ainda. Vamos lá! Por que que eu quis unir essa ideia do que eu estou lendo nesse livro com outros conhecimentos em outros livros? Porque eu vejo que tem muita gente aí que é líder de pessoas e tem dificuldades em saber como é que o time pode performar melhor. Outro dia eu estava dando mentoria para uma empresa e lá eles estavam falando essa questão de comportamento humano, né? Então eles estavam falando o problema que eles têm lá. Eles falaram assim, Lu, a gente já treinou nosso time um monte de vezes, o pessoal tem a bagagem, mas a verdade é que as pessoas não performam. E aí eles vieram pedir para mim para eu treinar essa liderança. Então, eu olhando para tudo isso, eu fiquei pensando bastante, falei assim, puxa vida, eu acho que cabe muito bem fazer um vídeo, porque eu acho que esse vídeo pode ajudar outras pessoas também, especialmente as pessoas que não estão contratando um treinamento nesse momento, que querem começar tentando se lapidar sem contratar uma mentoria, uma consultoria, enfim. Então, vamos lá. O que acontece, né? Eu quero contextualizar para você o que eu vejo muito que acontece, e aí você olha se é o seu caso, se aconteceu isso com você também. Nessa empresa, as pessoas geralmente elas são promovidas por merecimento, porque elas se desenvolvem bem, mas elas não são treinadas para desenvolver o papel de liderança. E quando a gente fala de liderança, a gente deixa de falar só da parte técnica, da parte onde você executa tarefas, mas passa a falar da parte onde você gere pessoas. Isso você já deve saber, é meio óbvio, tô chovendo no molhado. O problema não é o quê, porque o que você já deve ter clareza. O problema é o como. Então, diante das dificuldades que você passa a enfrentar como gestor, líder de pessoas, eu tenho certeza absoluta que uma delas é a questão de saber como conduzir essas outras pessoas. Porque até então você só precisava se conduzir. E aí, quando você tem que conduzir outras pessoas, você também precisa ter essas habilidades que eu vou falar para você. Nesse livro aqui, A Única Coisa, o que ele diz é o seguinte, que uma ação que você faça vai ter um efeito gigantesco lá na frente. Então, eu vou trazer para você aqui uma parte do livro que ele fala sobre o efeito dominó. Ó, deixa eu mostrar para você aqui, ó. Ele fala aqui, ó, o efeito dominó. Então, o que ele diz, né? Que em 2009, numa cidade holandesa, eles criaram o Dia do Dominó. E nesse Dia do Dominó, o que eles fizeram? Eles alinharam 4.491.863 peças de dominó. E aí, eles derrubaram a primeira peça. Então, eles falaram assim, ó, naquela ocasião, uma única peça de dominó deu início a uma queda em série que liberou mais de 94 mil joules de energia. É o equivalente à energia necessária para fazer o homem do porte mediano fazer 545 flexões. E aí eles perceberam mais, eles perceberam o seguinte, que cada peça de dominó é capaz de derrubar outra peça 50% maior. Por que eu estou trazendo essa história do dominó? Porque quando você entende qual é a única coisa que você precisa fazer, ou seja, a coisa central que você como líder precisa fazer para que você performe melhor e que seu time performe melhor, você começa a focar energia nisso. E aí, eu quero que você pense, né? Então, diante de todos os desafios que você tem,
Qual é o desafio que você fala, Lu, esse aqui é o meu maior desafio? Eu sugiro que você comece olhando para isso. Mas você fala assim, Lu, eu tô nesse vídeo porque eu tava achando que você ia me dar resposta. Sim, eu vou te dar uma resposta. Só que essa resposta é uma resposta que também vai depender de você, porque cada um tem aí a sua dificuldade e o seu desafio dentro do seu negócio. E a minha resposta é: toda vez que uma pessoa que é líder não desenvolve a inteligência emocional, essa pessoa não sabe lidar com times. E aí você pode falar, Lu, então tá bom, tô desligando o vídeo agora, era isso que você tinha para me dizer, até logo. Espera, segura aí. O que acontece? O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é você se autoconhecer, você se autorregular e você trabalhar a empatia. Agora, o ponto é, a teoria tá linda. Como é que você faz tudo isso? Essa é a coisa que você tem que focar. Toda vez que você se desenvolve, você consegue desenvolver outras pessoas. Não dá para você achar que você vai ser um bom líder, um bom gestor, uma boa gestora, se você não se desenvolver. Porque é muito fácil você jogar a peteca para o outro. Ah, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Só que pessoas, times, eles seguem líderes. Então, se você não conseguir se desenvolver bem, dificilmente você vai ser uma pessoa, um gestor, uma gestora admirável, seguido. As pessoas seguem pessoas que elas admiram e que elas confiam. Para você passar segurança, você precisa ter segurança. Então, como é que você faz isso? Primeiro de tudo, você tem que pensar no seu autoconhecimento. E se autoconhecer significa basicamente você entender sobre as suas emoções. E aqui a gente entra praticamente num campo minado. Por quê? A maioria das pessoas não quer acessar emoções, porque acessar emoções muitas vezes dói. Toda vez que os meus alunos, alunas mentorados, enfim, eles acessam emoções que estão ligadas a coisas do passado, eles entram numa situação desconfortável e eu preciso que eles comecem a se confortar dentro daquilo ali, entendendo que algo que aconteceu no passado não necessariamente está se repetindo no presente, embora a roupagem possa ser parecida. Ficou confuso? Então vamos simplificar. O que acontece? Se você teve experiências no passado de algo que aconteceu, você criou no seu corpo marcas, que a gente chama de somatic markers. Então, são marcas percebidas, é como se fossem tatuagens. Tatuagens no seu corpo e fica aquilo ali, sabe? Aconteceu alguma coisa, tem uma tatuagem. É como quando você cai de bicicleta e fica ali uma cicatriz, uma tatuagem, né? Uma marca, uma cicatriz. Então, quando você vê a bicicleta de novo, você lembra da cicatriz e você fala, opa, não vou andar de bicicleta. Só que a experiência que você tinha lá atrás, quando você caiu de bicicleta, não é a mesma do que você tem hoje. E é aí o ponto de virada. Toda vez que você se autoconhece e você entende, poxa, eu caí lá atrás, mas o que me faltou? Me faltou equilíbrio, me faltou atenção, me faltou a bicicleta certa para a estrada certa. Esse processo de clareza, esse processo de autoanálise, de autoconhecimento, vai fazendo com que você não só aguce as percepções das suas atitudes, dos seus pensamentos, como também você consiga planejar uma ação diferente lá na frente. Então, embora você já tenha vivenciado alguma coisa similar, você supostamente cresceu como pessoa, evoluiu como pessoa e hoje você consegue ter uma percepção diferente e agir de uma forma diferente. Esse é o processo de autoconhecimento. Para que esse autoconhecimento aconteça, você precisa fazer uma autoanálise. Tem gente que gosta de fazer análise com analista, com terapeuta, com psicanalista, enfim, com o que seja, e tem gente que gosta de olhar para dentro e refletir. Tá tudo bem a maneira como você escolher fazer isso. O importante é que você faça. Tem gente que gosta de fazer a meditação. Então você faz aquela meditação silenciosa, que é aquele momento de reflexão, para que você olhe para o seu negócio, para que você
o seu negócio sendo a sua empresa, o seu negócio sendo o seu time, ou você pare para você analisar as suas atitudes mesmo, tá? Isso é uma autoanálise. Só que a autoanálise não basta. Depois que você se autoanalisou, que você parou para entender o que você já fez e por que você fez, você tem que pensar o que, que eu posso fazer de diferente a partir da bagagem que eu tenho. Então, toda vez que você lê um livro, assiste uma palestra, participa de uma reunião, enfim, participa de um projeto, você acumula nova bagagem no seu cérebro. E aí, o que você tem que fazer é juntar essa bagagem com a situação nova e aplicar. Voltando no começo da conversa ali que eu falei que a empresa me chamou e falou: o pessoal tem bagagem, mas o problema é que eles não aplicam. Isso está ligado com comportamento. Esse comportamento que muitas vezes as empresas querem do time, o que tem que acontecer é que você, como gestor, tem que ter de você também. De você com você. Então, o que acontece? Imagina que você pegou para ler um livro, tá? Então, você está lendo esse livro. Terminou de ler o livro, o que você faz com esse conhecimento? Como que você aplica esse conhecimento no seu dia a dia? Porque senão, você só leu mais um livro e você vai para o próximo. Eu vejo um monte de gente falando assim, eu li 12 livros no ano. Legal, mas o que você fez com isso? Você passou esse conhecimento adiante? Você vivenciou isso? Você aplicou isso no seu dia a dia? Porque senão você só está cumprindo meta de leitura. E meta de leitura, não sei no que te ajuda, de verdade. Assim, claro, ajuda em alguma coisa, mas o quanto isso vai agregar na sua vida, o quanto isso vai agregar na sua função de gerir pessoas. Então, toda vez que você adquire conhecimento, adquire experiência, é como se você crescesse. Imagina que você está assim e você cresce. E ao crescer, você tem mais condição de ajudar pessoas. Então, essa autorregulação, esse autoentendimento do que você faz diante do que você sente também é parte da inteligência emocional. Eu estou somando tudo, tá? Eu poderia deixar os conceitos super simples, mas eu não quero que eles fiquem só rasos. Eu quero que você se aprofunde, eu quero que você recheie tudo isso, para que você dê corpo para esse cenário que eu estou te passando, para essa habilidade que eu quero que você desenvolva, tá? Ou que eu sugiro que você desenvolva. E aí, o outro ponto é a empatia. Então, toda vez que você está administrando pessoas, você precisa passar pelo processo de empatia. O que é o processo de empatia? É o processo de você se colocar no lugar do outro, você entender o outro. Então, quanto mais bagagem você tiver na sua vida, mais experiências ou mais histórias você escutar de pessoas, mais fácil vai ser de você empatizar com outras pessoas e mais fácil vai ser de você liderar essas pessoas. Então, o processo de inteligência emocional, que é onde você entende como é que você lida com sentimentos, e aí os sentimentos eu quero abranger aqui não só os seus, mas das outras pessoas, esse processo de inteligência emocional é a única coisa, se eu fosse colocar assim, a coisa central que você tem que trabalhar, é essa. Porque dela vão derivar as outras. Então, se você tiver isso como muito forte, você vai perceber que as outras acabam sendo o efeito dominó. Aqui nesse livro, ele fala, por exemplo, do Walt Disney. Então, ele diz assim, quer ver? Deixa eu ler para vocês aqui. Onde que tá? Peraí, gente. Deixa eu achar a página certa desse negócio. Apple. Calma aí. Achei, ó. A única coisa é um tema dominante que se revela de várias maneiras. Aplique esse conceito às pessoas e você verá onde uma pessoa faz toda a diferença. Então, olha, a única coisa aqui ele está falando em relação a uma pessoa. Eu estou falando em relação a um assunto, desenvolver inteligência emocional. Ele fala aqui do Walt Disney. Durante o primeiro ano de ensino médio, Walt Disney fazia cursos noturnos do Instituto de Arte de Chicago e se tornou cartunista do jornal estudantil. Depois de se formar, ele queria seguir sendo cartunista, mas como não conseguiu um emprego em nenhum jornal, o seu irmão Roy, que era empresário e banqueiro, conseguiu trabalho para ele num ateliê de arte. Foi lá que o Walt Disney aprendeu animação e começou a criar desenhos animados.
na juventude de Wall, sua única pessoa foi Roy. Ou seja, se a gente fosse centralizar qual foi a única coisa nevrálgica que virou, que transformou a história do Walt Disney, foi o irmão arrumar esse emprego para ele. É claro que de uma única coisa desencadeia a próxima e a próxima e a próxima. Por isso que eu contei para você do efeito dominó. Então não é uma única peça na sua vida que vai mudar tudo, mas é a primeira que vai desaguar na próxima, na próxima e na próxima. Então, diante dos seus desafios no dia a dia, você imagina o seu tempo, você sempre tem que se perguntar: neste exato momento, qual é a única coisa que eu tenho que focar? E se eu fosse dizer para você, em relação à liderança de pessoas, em gestão de pessoas, a sua primeira única coisa que você tem que fazer é focar no seu desenvolvimento pessoal e na sua inteligência emocional. E isso passa por você entender as suas emoções, você entender o que você faz com o que você sente, ou seja, quais são as suas atitudes e você praticar a empatia. Porque você daí olhou para dentro, se organizou e olhou para fora e empatizou. Esse processo vai fazendo com que você evolua cada vez mais. E depois a gente pode abrir para outras próximas única coisa. Então, quando você pratica a empatia, você poderia trabalhar a escutativa. Depois de trabalhar a escutativa, fazer boas perguntas inteligentes. Tudo isso eu ensino no programa de aceleração Entrando no Flow, onde eu dou treinamentos para as empresas de forma customizada. E isso foi o que a empresa me chamou para fazer ali, né? Então, se você quer se desenvolver, esse é o primeiro passo. Essa é a primeira única coisa que eu sugiro você fazer. Se você quiser dar os próximos passos, se quiser ajuda, o link está aqui embaixo, a gente pode conversar sem problema nenhum. E eu vou ficar, inclusive, muito feliz em poder ajudar você e o seu time. Mas assim, dá o seu primeiro passo. Eu acho que é muito importante você olhar para o seu primeiro passo. Toda vez que você começa, você vai percebendo que novas portas se abrem e a evolução acontece. Então você sai disso para isso. Esse crescimento, essa amplitude sua é o que vai te fazer cada vez uma pessoa melhor dia após dia e, consequentemente, uma pessoa mais feliz, um profissional ou uma profissional mais realizado e, obviamente, com um time performando melhor. Se fez sentido esse vídeo para você, aproveita e deixa os comentários aqui para mim, me fala o que bateu importante aí para você. E se você quiser saber mais sobre o curso Entrando no Flow ou sobre o programa de aceleração Entrando no Flow, você clica no link aqui embaixo, ou nos links que vão ter aqui embaixo, que eu vou conseguir te ajudar a partir dali, tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula. Um abraço. Ah, e se você não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve. E encaminha para outras pessoas que podem precisar desse conteúdo, porque eu sei que tem muita gente aí precisando liderar melhor pessoas, mas não está entendendo ainda que o processo primário é olhar para si. Agora sim, um abraço.